Professora de Harvard destrói em poucos minutos a narrativa bolsonarista sobre imigrantes deportados. Espia. Aqui no debate público no Brasil, ligado a esses imigrantes, tudo, uma opinião que eu vejo muitas vezes falada é o seguinte: não, mas os Estados Unidos, eles deportam basicamente criminosos, ou seja, pessoas que, além do crime de entrar ilegalmente no país ou de permanecer ilegalmente no país, que além disso cometem outros crimes, como roubo, tráfico de drogas, e que esses têm prioridade para deportação. Então, na verdade, a gente estaria falando sobre esses deportados como se fossem coitadinhos, mas não. Na verdade, a maioria são de criminosos. É verdade isso, professora? Existe essa prioridade do governo americano? Quantos dos que são deportados para o Brasil têm crimes na ficha? Claro, crimes além da simples entrada ilegal no país. Sim, não, obrigada pela pergunta. É muito importante entender que a gente tem 11 milhões de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos, né? Então, para dizer que você tem 11 milhões de pessoas que cometeram crimes dessa maneira, não é verdade, né? É uma generalização, que eu sempre falo, é uma análise muito preguiçosa, né? Se a gente olhar e definir esse bloco inteiro como algo único, de identidade única. Então, não é. A gente sabe que tem mais ou menos 4% da população que já foram condenados por esses crimes, mas é importante dizer que a maioria já está presa. Né, tem muita gente presa já nos Estados Unidos por crimes. Então, além do governo estar falando, o governo falou, a prioridade é segurança pública e ameaças. Né, é isso que a gente vai priorizar. Ao mesmo tempo, quando eles estão fazendo essas prisões, se eles chegam num lugar, num apartamento onde vivem várias pessoas, para prender uma pessoa que pode ser um membro, talvez um membro de uma gangue, alguma coisa assim, outras pessoas que estiverem ali também vão ser levadas. Não, nunca é só uma pessoa. Então, essa ideia de que, logisticamente, você consegue separar claramente quem é um criminal, né, um criminoso que você vai deportar e as outras pessoas não vão ser deportadas, isso é muito difícil de fazer. Né? Inclusive, a gente viu que precisaram de mais ou menos 18 agentes ICE para conseguir prender 4 pessoas. Né? Então, assim, a logística ela é muito complicada por isso. Então, essa ideia de que o governo do Trump só está indo atrás de criminosos, isso não é verdade. Eles falaram que a primeira tentativa deles é essa, tem mais ou menos 400 mil pessoas nessa lista. Como eu disse, muitas já estão presas, então eles querem ir atrás dessas pessoas, mas isso não impede de, enquanto eles estiverem fazendo isso, irem prendendo outras pessoas também que estão aqui há mais de 10 anos, que pagam impostos, que são pessoas produtivas da sociedade, que têm filhos que são daqui, nasceram aqui, então têm cidadania americana, e que os filhos vão voltar para casa depois de ter ido para a escola e não vão encontrar o pai ou a mãe, porque eles acabaram com uma casualidade. Então eu acho muito perigoso essa narrativa de falar ele está fazendo tudo só deportando quem não é bom. Não é. Infelizmente, ele não consegue apenas extrair isso nesse processo de deportação.